gente, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro dia do minicurso Invenção em Memória, a reminiscência como elemento construtivo na obra de Lígia Fagundes Telles, que será ministrada pelo professor Pedro Araújo e o professor Newton Rezende. Primeiramente, eu informo e lembro a vocês que o minicurso tem duração de 2 dias, né? Então, amanhã a gente vai ter a continuação. E ele será gravado e posteriormente postado no YouTube. Então, se alguém tiver algum problema em relação a essa publicação no YouTube, pode mandar um e-mail para o PET explicando que a gente vai estar atento a isso também. Como ficará salvo, né, no YouTube, disponibilizado para as pessoas assistirem posteriormente, a gente vai realizar uma rápida autodescrição por questão de acessibilidade. Então, a gente também sugere e recomenda que, ao falar pela primeira vez, vocês também façam isso, descrevendo rapidamente o que a gente consegue ver na câmera. Não precisa fazer se a câmera estiver desligada. Então, vou começar a minha. Esqueci de falar, meu nome é Thalita Vasconcelos e eu sou petiana, né? E vou estar aqui de monitora no minicurso. Eu sou uma mulher branca, jovem, de cabelos ondulados e castanhos na altura do meu ombro. Uso um óculos preto, batom vermelho e argolas pratas. Estou usando uma camisa cinza da Semana de Letras e a minha imagem está centralizada num fundo branco. E agora a petiana Maria Clara vai continuar com os informes para vocês. Boa tarde a todos e todas. Como a Thalita falou, eu sou Maria Clara, vou estar aqui com vocês também monitorando esse minicurso. Eu sou integrante do PET Letras, sou uma mulher branca, jovem. Nesse momento eu estou sentada em frente ao meu computador. Na tela, minha imagem está centralizada em primeiro plano. Meu cabelo é preto, na altura dos ombros, e os meus olhos são castanhos. Uso um óculos de grau de armação preta, batom vermelho e uma blusa cinza, também da Semana de Letras. Atrás de mim tem uma parede branca com uma porta, uma janela, alguns quadros e uns vasos de plantas. Então, antes de a gente passar a palavra para o professor Pedro, alguns informes sobre a frequência. Alguns de vocês já perguntaram, mas ela vai ser disponibilizada no chat ao longo do minicurso. Dessa vez não vai ser por meio do credenciamento lá no site, vai ser aqui. E como a Thalita já falou, fiquem à vontade para ligarem as câmeras, se quiserem, para interagir melhor, né, com os professores. E qualquer dúvida que não conseguir ser sanada aqui, vocês podem enviar e-mail para o PET ou por direct do Instagram. Eu vou deixar aqui no chat, tanto o e-mail quanto o @ do Instagram. Então, eu vou apresentar, né, os professores e depois a gente passa a palavra. Pedro Araújo nasceu no Rio de Janeiro. É professor efetivo da Secretaria de Educação do Estado, professor de Literatura e de Língua Estrangeira. Formou-se em Letras pela Universidade Federal de Alagoas, foi integrante do PET Letras UFAL, publicou diversos trabalhos sobre a obra de Lígia Fagundes Telles em revistas e livros durante a graduação. Atualmente, pesquisa a obra da autora com ênfase em literatura de memória e literatura fantástica. Newton Rezende nasceu em Maceió, Alagoas, é professor adjunto de literatura da Universidade Estadual de Alagoas, campus Zumbi dos Palmares, em que coordena os grupos de pesquisa, ensino de literatura e estudo de narrativa. Integra a companhia Ganymedes de teatro, para a qual adaptou a novela Mário e o Mágico, de Thomas Mann, para o espetáculo O Mágico, que co-dirigiu e protagonizou. Publicou os livros O Orvalho e os Dias, Diabolô, A Construção de Lígia Fagundes Telles, edição crítica de Antes do Baile Verde, Fantasma. Tem contos e poemas traduzidos e publicados em revistas francesas e inglesas. É um dos administradores do perfil Biblioteca Ligiana no Instagram. No cinema, tem trabalhado como roteirista, ator, preparador e diretor de elenco. Roteirizou e dirigiu o curta-metragem A Barca, baseado no conto Natal na Barca, de Lígia Fagundes Telles. Então, professor Pedro, passo a palavra a você, seja muito bem-vindo e obrigada. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Pedro Araújo, homem branco, estou usando óculos, camisa azul. Minha imagem está centralizada, no fundo uma parede branca e alguns quadros. Gostaria de começar agradecendo o convite que eu recebi do PET, é uma honra para mim
poder voltar aqui à universidade, né, mesmo que de forma virtual, para poder participar da Semana de Letras, que eu tantas vezes também organizei. Né, também quero deixar registrado meu agradecimento à professora Fabiana de Oliveira. Certamente o convite foi ideia dela, né? Afinal de contas, creio que a geração atual dos petianos não conhecia essa minha pesquisa sobre a obra da Lígia, e fico feliz de ela ter lembrado, né, que eu pesquisei exatamente a memória, né, o uso da memória, da literatura de memória, para a construção da narrativa fantástica. Então, queria começar fazendo esses agradecimentos. Eu estou vendo aqui que tem muitas pessoas no minicurso, eu estou impressionado, eu achei que o público seria menor devido ao formato. Então, quero cumprimentar todos e todas, e eu gostaria já de fazer uma pergunta aqui para vocês todos. Vocês se inscreveram nesse minicurso porque vocês têm algum contato já com a obra da Lígia Fagundes Telles, já leram, pesquisam, conhecem a obra da autora? Por que vocês escolheram esse minicurso e não os outros? No caso, eu já tive uma pequena... Boa tarde, no caso, desculpe. Eu já tive um pequeno contato com ela via YouTube, com resenhas e coisas do livro, e quando eu vi o minicurso, eu disse, uma boa. Obrigado, Luana. Eu vi que o Luan Oliveira falou um apaixonado por Lígia. Somos dois. Ravane Ferreira, gosto muito da obra. Contato recente com alguns de seus contos. Letícia, a Lígia, ela tem uma obra muito vasta. Teatro, contos, romances, crônicas, mas normalmente ela é mais conhecida pelos contos mesmo. Laís, gosto muito da obra. Juliana, já li algumas obras delas, gosto bastante. A minha paixão pela obra da Lígia Fagundes Telles começou quando eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos. Eu fazia a 4ª série do ensino fundamental, e eu estava numa aula de português, e aí nos livros didáticos sempre eles trazem textos, né, para ser trabalhados ali, gramática, né, o texto é só uma forma ali de trabalhar a gramática da língua portuguesa. E eu lembro que eu li um conto chamado A Disciplina do Amor, da Lígia, e aí eu lembro que eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, e eu li aquilo, e eu fiquei impressionado com a força, com o impacto que aquele texto tinha causado. E mesmo criança, eu não sei o que me deu, mas eu olhei para o fundo do texto para ver quem tinha escrito aquilo. Normalmente a gente, quando é criança, não tem muito hábito de ficar, né, se atendo a nome de autor. Mas eu lembro que eu vi aquele nome lá assinado, Lígia Fagundes Telles, e aí rapidamente eu anotei. E aí cheguei em casa, fui procurar, se na minha casa tinha algum livro, não tinha. Aí fui procurar, e aí fui encontrando textos na biblioteca da escola. E, enfim, foi amor à primeira vista, digamos assim. Aí depois encontrei uns livros de contos na biblioteca da escola, comprei alguns, no ensino médio também li alguma coisa. E aí, né, acabou que fiz faculdade de letras, e aí, durante toda a graduação, pesquisei a obra dela, mas é uma autora que eu gosto, assim, bastante. Basicamente, dediquei toda a minha graduação para pesquisar a produção dela. Eu vi aqui as pessoas falando que leram A Espera. A Espera é um texto que foi publicado recentemente, né? Era um dos perdidos aí que foi encontrado. A Lígia, ela aos 98 anos de idade que ela tem hoje, continua nos surpreendendo, né? Mas muito bem, que bom que vocês aqui já conhecem, assim, a obra dela, já tiveram contato. Eu normalmente recomendo bastante, para todo mundo que encontra, eu recomendo, leia a Lígia Fagundes Telles. Aí eu sempre indico que a pessoa comece a leitura através do livro Antes do Baile Verde, que é um livro de contos. Ele sempre deve ser o ponto de partida. Nisso o Newton também concorda comigo. Por que eu digo isso? Porque a literatura da Lígia, ela não é algo tão... Como é que eu posso dizer? Algumas pessoas sentem uma certa dificuldade ao lerem pela primeira vez, porque elas parecem não entender muito bem qual é a proposta. Nós vamos conversar sobre isso depois.
mas eu lembro que eu tenho uma irmã um pouco mais nova, ela hoje tem 26 anos, e aí eu lembro que eu recomendei para ela a leitura e falei, toma aqui, lê esse livro. E ela leu, e a princípio ela não gostou. Ela ficou, mas como assim? Tudo acaba pela metade? Cadê o final desse conto? Cadê? Não tem, não, o desfecho dessa história. E, né, ficou aquela... Aí depois, anos depois, né, depois que você alcança uma maturidade, né, enquanto pessoa e enquanto leitor, ela releu e hoje também ela gosta demais, né, agora ela entendeu mais ou menos como é que funciona. Eu fui ler As Meninas e desisti. É o charme, exatamente. E o interessante é que a gente está muito acostumado a escutar e ler histórias que têm um começo, meio e fim. Mas nem sempre a proposta da Lígia é contar o começo, meio e fim. Às vezes ela quer contar o processo. Essa que é a beleza, é aí que está a chave. Tem um conto dela chamado Um Chá Bem Forte, 3 Xícaras. Tá dentro do livro Antes do Baile Verde. É o conto sobre uma mulher que ela está esperando alguém chegar. E ela está conversando ali com a empregada da casa dela, e aí você vai percebendo que ela está ali, na verdade, esperando por uma jovem que ela descobriu que era amante do marido dela. Samara? Quer falar alguma Boa coisa? tarde. Eita, alguém muta aí o microfone da Samara, eu acho que ela ligou sem querer. Tudo bem? O Lucas, não, ele precisou dar uma saidinha, deu uma travada na hora do curso, mas ele chega já. Você quer que eu... Pronto, Acho que é Maria Clara que consegue mutar, né? O microfone. Que é a organizadora. Vê aí se consegue. Pronto. Pronto. Obrigado. Você leu o livro Antes do Baile Verde. Verde, Lagarto Amarelo. Venha Ver o Pôr do Sol. Venha Ver o Pôr do Sol é um conto que eu leio para todas as minhas turmas em que eu dou aula de literatura. Eu faço a leitura desse conto completo em sala. Né? Fantástico. O pessoal fica realmente impactado com aquele final. Bom, mas aí eu estava comentando do conto Um Chá Bem Forte, 3 Xícaras, né, em que a Lígia ela conta esse processo da espera. A gente percebe que ela está esperando pela jovem que ela descobre ser amante do marido dela. E ela está naquela expectativa, naquela ansiedade, e aí ela manda a moça fazer um chá bem forte, né, separar ali 3 xícaras, e aí você fica naquela expectativa do que vai acontecer quando essa moça chegar, e aí a campainha toca, ela respira fundo, a moça vai abrir a porta e o conto acaba. E aí você fica, meu Deus, cadê o final desse conto? Cadê o desfecho disso aí? Mas é que a gente percebe, né? A proposta não era contar o fim, não era contar o desfecho, era justamente narrar o processo, né? A espera, a expectativa. O conto era sobre isso. Boa tarde, Newton, tudo bem? Boa tarde, Pedro, tudo massa. Eu estava aqui comentando com o pessoal, perguntando se ele já tem familiaridade com a obra da Lígia. Né? Nós temos aqui aproximadamente 28 pessoas ao todo, né? Aproximadamente 24 espectadores do minicurso. E aí o pessoal aqui já estava falando que é familiarizado, alguns já leram alguns contos, o Antes do Baile Verde, né? Uma pessoa que disse que tentou ler As Meninas e desistiu, mas a gente estava conversando sobre justamente a obra da Lígia, a literatura, esse contato. E aí eu vou, inclusive, passar a palavra para você. Acho que a sua fala vai entrar bem legal agora. E depois a gente vai trocando as ideias aí, conversando melhor. Tá massa. Boa tarde. Eu sou Newton Rezende. Eu sou calvo, tenho um pouco de cabelo nas laterais, bigode, uma barbicha. Nos últimos meses apareceu um sinal na minha testa que eu não sei ainda o que é, mas parece que é estresse, que eu tenho uns semelhantes no resto do corpo. Visto a camiseta branca. E atrás de mim há uns quadros pintados por um amigo. E há um estante com o que eu chamo de minhas musas ou minhas mestras, que é um estante com livros da Lígia Fagundes Telles, em destaque As Meninas, que foi o primeiro livro dela que eu li, pelo qual me apaixonei, e o da Ilst, tendo como destaque Obscena Senhora D, que também foi o primeiro livro dela que eu li, fez me apaixonar por ela.
diversas edições em português do livro Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bront, que foi a minha primeira e maior paixão literária, que é o livro que eu gostaria de ter escrito, e uma edição do romance Ao Farol, da Virginia Woolf, que foi uma das maiores experiências minhas como leitor. Então, aqui com vocês estamos eu e minhas mestras literárias, que são todas escritoras mulheres. As escritoras na minha vida ocupam um lugar muito importante. Essas 4 são as minhas grandes mestras e musas inspiradoras também. É um prazer para mim estar aqui. Agradeço pelo convite. Eu sou um egresso da UFAL. Eu não fui do PET, mas tive amigos e amigas da minha turma do PET. Eu fui do PIBIC, né? PIBIC sem PQ. E acho o PET assim, uma coisa linda. Acho massa o trabalho de vocês e sempre os eventos que fazem também. E, para além do PET, também todos os eventos relacionados ao curso de letras, em especial quando se abre para o pessoal de fora do curso, o pessoal de outros cursos da universidade, de fora da universidade. Também parabenizo o pessoal do CA, que vem estar aqui, certo? Então, isso é super importante. Bem, eu vou começar a minha fala usando minha memória ao falar de As Meninas, já que alguém aqui tentou ler e não conseguiu. Primeira coisa, não forcemos a barra com nenhum livro, porque nem a gente merece isso, nem os livros merecem, né? Uma relação dessa. Mas As Meninas é um tipo de livro que nos pede algo que não é necessariamente o entendimento. Eu tenho passado ultimamente por uma experiência que tem mudado bastante a minha relação com a literatura, porque tanto que eu venho tentando aqui na UNEAL não ministrar a disciplina Teoria da Literatura, mas apenas em literatura brasileira, para eu não ter que ficar analisando os livros com os alunos, mas apenas lendo-os. Porque nós, muitas vezes na nossa vida, e principalmente na academia, colocamos a razão, a compreensão das coisas, a compreensão racional, como um critério para a nossa relação com as coisas, como centro. E eu estou cada vez mais me distanciando disso. Eu acho que os afetos também são muito importantes. E existem coisas na vida que a razão não dá conta, mas apenas os sentimentos, apenas o mistério dá conta. Porque a razão não suporta a existência do mistério. Porque a razão só aceita aquilo que ela compreende. E é interessante que a gente assuma que existe um mistério na vida. A própria Lígia é alguém que sempre fala isso e a literatura dela está cheia disso. Então, não busquemos ler nem ela nem outros autores tentando compreendê-los, mas tentando ver o que esse encontro suscita em nós. Pode ser apenas um estranhamento. Esse estranhamento já vale a pena, já é massa, já é arretado. Certo? Há tantas coisas na vida que a razão não dá conta. A razão explica o tesão que a gente sente por alguém. A razão explica o fato de a gente se encontrar com alguém de que a gente não gosta e o estômago se embrulhar e a gente passar mal. Não necessariamente. Então, há coisas com as quais a gente se relaciona através de outras vias que não do raciocínio, do entendimento. Então, assumamos isso para a vida. A gente vai ser mais feliz e livre desse modo, porque a gente não tem que prestar contas para com a cognição assim, intelectiva, né? Há outros modos de cognição, outros modos de a gente se relacionar com o mundo. Então, bem, o primeiro livro da Lígia que eu li foi As Meninas, e eu não entendia muita coisa, mas eu ficava imerso ali e não conseguia sair de dentro daquele mundo, dentro daquele pensionato. Né? Eu li, tinha 16 anos de idade, e durante o período que eu estava lendo, eu me trancava no quarto para ler,
ficava andando na rua, eu me lembro que eu bati num poste lendo, isso é sério, na Praça Centenário. Quando eu estava acabando o livro, eu me lembro das últimas cenas, eu estava no ônibus voltando do centro com minha mãe, eu sentado lendo, minha mãe até ficou em pé, nem sentou, porque eu estava lendo, ela deixou eu ficar sentado. E eu agoniado, porque em um momento eu tive que parar de ler para poder me levantar e descer do ônibus. Eu dou de chegar em casa para acabar, foi quando eu acabei o livro. Mas eu não entendia muita coisa. Mas aquilo me pegou muito. Li muitos contos sem entender nada. O primeiro livro de contos que eu peguei dela foi Estrutura da Bolha de Sabão. Eita, peraí que o meu cachorrinho, que eu tô com um bebê em casa, eu tava já com a gatinha, agora é um cachorrinho. É a Graça Melo de Rezende e o Bento Melo de Rezende. E ele acabou de puxar o carregador e tirou a tomada. Peraí. Você leva um choque, safado. Você vai lá. Vamos lá. Quer levar um choque, é? É um filhotinho, tem 1 mês e pouco. Peguei da rua todo sarmento, ferido e tal, e trouxe para casa. Coisa mais linda. Não é lindo o Bento, né, Valdo Jalino? Acho massa. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Vem cá. Vê o povo. Ó o povo. Ó. O caramelinho lindo, ó, que já puxou alguma coisa de algum canto e está aqui na boca. Desça. A boca dele está sempre com alguma coisa e o chão está sempre sujo de algo. Principalmente cocô e xixi. Então, vejamos. Eu lia as coisas dela e não compreendia. Eu me lembro de eu lendo a medalha no ônibus, assim que eu comprei o livro A Estrutura da Bolha de Sabão, em sua primeira edição, na livraria Segal, que não existe mais, e eu lendo aquilo e não sabendo o que estava acontecendo naquele texto. Mas eu passei o resto da vida lendo ela. Fui compreender algo quando eu li o livro A Metamorfose nos Contos de Lígia Fagundes Telles, da Vera Titsman Silva, que era um livro de cabeceira, e eu andava com ele para cima e para baixo, lendo também assim na rua, porque ele ficava me mostrando o que estava sob a superfície das coisas. Aí eu, caraca, um livro de literatura tem essas coisas, eu não sabia. Pô, como a Lígia é foda e tal. E depois, eu ficando mais maduro, eu fui entendendo ou sentindo que eu gostava daquelas personagens que eu era igual a elas. Mentiroso, subreptício, inseguro, medroso, magoado, cruel, invejoso. Tinha todos aqueles defeitos. Não sabia me comunicar com os outros. E mais tarde, eu fui me apaixonando mais ainda, porque eu via que ela era uma escritora foda e eu podia aprender muito com ela. Então, bem, com relação às meninas, quando eu li O Som e a Fúria, eu senti uma coisa assim, semelhante, O Som e a Fúria de William Faulkner, que eu estava pensando, pô, alguém para ler esse livro tem que ler na fé. Aí depois eu li um texto do Jean-Paul Sartre sobre o livro, ele dizia mais ou menos isso. Então, imaginem, As Meninas é um romance que tem 3 narradoras, personagens, mais uma narração em terceira pessoa, e nós somos lançados para dentro da mente das personagens. Se nós não conseguimos compreender o que está dentro da nossa mente, que audácia é essa de querer compreender o que está dentro da mente dos outros? Então, na verdade, ao ler As Meninas, nós devemos nos permitir a experiência de passarmos um tempo dentro da mente de 3 jovens, mais ou menos da idade de vocês, entre 19, 21, 22 anos, universitárias, e certamente a gente não vai compreender as coisas, porque nem elas sabem o que estão dizendo muitas vezes. É apenas experimentar. E eu garanto, vale a pena ir até o final, porque é impressionante, 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 né, Pedro? É uma experiência incrível. Então, já que a gente fala de memória, eu trago para vocês a minha memória como leitor. Eu nunca consegui me afastar da experiência. E agora, este ano, vai ser a primeira vez. Eu tentei relê-lo há uns 2 anos, mas não consegui porque eu estava lendo outras coisas, mas esse ano eu vou ter que reler porque eu vou preparar uma edição comemorativa dele, das meninas, né? Já, vamos ver se dá certo, assim.
Ele vai completar 50 anos em 2023, né, no ano do centenário da Lígia. E eu estou vendo se consigo fazer uma edição comemorativa dele. Então, vou reler, fazer umas notas de rodapé, eu e minhas orientandas daqui da UNEL. Então, bem, memória. Em A Branca Sombra Pálida, que é um dos contos mais terríveis da Lígia, que está em A Noite Escura e Mais Eu, e que é um conto dela que tem uma personagem que é lésbica, a relação de uma mãe, como uma mãe vai se relacionar com o lesbianismo da filha. Mas o possível lesbianismo da filha, porque a gente não vê a filha trepando nem beijando ninguém. O conto é narrado pela mãe. Já desde o início a gente já sabe o que aconteceu, mais ou menos, então eu vou dizer, dar esse um spoilão para poder ter a ver com o que a gente está falando. A narradora é uma mulher que está no cemitério visitando o túmulo da filha. A filha se suicidou. E a filha se suicidou, possivelmente, porque a mãe, em um determinado momento, disse a ela: ou a sua relação com essa sua amiguinha, ou eu. Aí a filha se suicida. E essa narradora é alguém que tem que agora lidar com a memória do que disse a filha. Tem de lidar com a culpa de ter sido a provocadora da morte da filha. É um ponto terrível, 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 que eu só releio quando, de repente, eu estou num curso, uma coisa, e vou reler para os alunos. Mas eu sozinho pegar para ler este conto, Deus me livre. Nem ele, nem a Confissão de Leontina, eu nunca quero reler por mim mesmo. Nem Roupa no Coradouro, do José J. Veiga, que é uma das coisas mais lindas que eu já li. Inclusive, eu vou botar aqui um link para vocês, para quem quiser ler. Que a gente está falando de Lígia, mas estamos falando de grandes autores, e esse conto é uma das coisas mais impressionantes que eu li. E eu sugiro a vocês saiu os contos dele pela Nova Fronteira, pela Companhia das Letras, assim como saiu os contos completos também da Lígia, né? Pela Companhia das Letras, em edições maravilhosas. Então, bem, em um determinado momento do conto A Branca Sombra Pálida, a mãe da garota diz: um casal de velhinho passa por ela quando ela está no cemitério. Aí ela fala: acendo outro cigarro e respondo ao cumprimento do alegre casal de velhinhos que vem retornando do seu passeio pela Alameda. Andam pelo cemitério como se estivessem num bosque. Leio a advertência no maço: fumar é prejudicial à saúde. Mais prejudicial do que o cigarro é a memória. Digo baixinho ao velho que lançou um olhar reprovador ao meu cigarro. A memória e os seus detalhes, coisas pequenas, minúcias. Aí olhem que interessante, né? Ela fala isso, e ela fala isso sendo hora no casal de velhinhos, que olhou para ela porque ela acendeu um cigarro. A ela, como que está olhando para o que para mim? Mais prejudicial do que o cigarro é a memória. Aí também é uma crueldade dela para com os velhinhos, que ela sabe que ninguém está isento do peso da memória. E quanto mais velho você, maior o peso, maior a carga, porque mais memória você tem. E, ao mesmo tempo, é uma visão, claro, dessa personagem, que essa personagem está lascada, né? Uma visão muito terrível do que é a vida, né? Essa mulher tem motivos para sorrir. Então, para ela, a vida é apenas memória. E memória tem a ver com aquilo que a gente não tem mais também, não é?
E ela, de certo modo, ao falar isso para o casal de velhos, é como se ela dissesse: todos nós estamos condenados. Há uma entrevista da Lígia em que ela diz o seguinte, uma entrevista que ela, de quando ela lançou esse livro, A Noite Escura e Mais Eu. Aí ela fala: na Folha de São Paulo, o entrevistador pergunta: no conto Uma Branca Sombra Pálida, a mãe diz: mais prejudicial do que o cigarro é a memória. A senhora concorda com isso? Lígia responde: a memória é incontrolável. Às vezes, minha memória é cálida, me remete a cenas de uma doçura sem par. Às vezes, me remete para coisas que eu gostaria de ter esquecido e não esqueço. Você pode ser livre em tudo, menos em relação à sua memória. Eu acredito, Laís. Essa é uma personagem cheia de culpa. Leia esse conto. Ele chama-se Para que você mesma tente responder ao que você está falando. Ele está no livro A Noite Escura e Mais Eu. Eu sugiro que vocês comprem, na verdade, o livro Os Contos dela, que traz a totalidade, né, de seus contos. Ele não é barato, 100 e pouco, mas, às vezes, naquele site distribuidor das pequenas livrarias, que se chama Amazon, há umas promoções, certo? Se você tem condição de comprar direto a uma outra livraria física ou da editora, das independentes, comprem. Mas, como são estudantes, a maioria dos estudantes também não tem grana para nada, então não se sinta culpado de comprar na Amazon, né? Porque o estudante não tem grana. Luana, queremos que livros nos afetem como um desastre. Um livro deve ser como um machado diante de um mar congelado em nós. Franz Kafka, exatamente. Isso tem super a ver com os textos da Lígia. E é realmente um machado. E, na verdade, o próprio machado é gelado. Porque as personagens dela estão dentro de um mar congelado. As personagens dela não têm salvação. Já se disse muito isso a respeito dos personagens dela. Na literatura dela, de certo modo, o único que pode se salvar é o leitor, é a leitora, que as personagens não mais. Em seus contos, nós temos o exato momento de antes da queda, de antes da expulsão do paraíso. Vejamos. Há um livro dela muito interessante e que é eu acho que deve ser a porta de entrada para os contos, que se chama Antes do Baile Verde. A cor verde, né, Pedro? Na obra dela, muitas vezes está relacionada à morte, à ambiguidade e tal. Então, vejamos. Um baile verde representa a vida no que ela tem de terrível e, ao mesmo tempo, representa a morte. Mas nós sabemos que há morte e morte. Todos nós já morremos em algum momento. Muitos de nós, sob alguns aspectos, estamos mortos hoje. Então, antes do baile verde, na verdade, pode querer dizer antes da morte. Então, sendo esse livro, essa expressão, o título de um livro de contos dela, e pode ser também um título que remete a toda a obra dela, é como se, de certo modo, ao lermos os contos dela, nós tivéssemos acesso ao exato instante de antes da morte dessas personagens. Porque dizem que um conto é um momento na vida de alguém a partir do qual sua vida não será mais a mesma. E no caso dos contos dela, é porque essas personagens vão morrer de algum modo. Certo? Então, quando lemos um texto dela, nós vemos essa personagem ou no exato momento da morte,
ou no momento imediatamente anterior à morte. Porque às vezes o conto acaba antes de a morte acontecer. E é a gente que vai supor. Certo? Porque há algo nos textos dela que se distingue de outros autores, que dificilmente ela provoca catarse ou um alívio ou uma epifania. Por exemplo, as pessoas opõem tanto Clarice e Lígia, né? Então vamos falar das duas, que para mim são duas gênias e duas grandes representantes em modos distintos de escrever. Não podemos compará-las. Não há por que botar ninguém no trono. Ninguém fica botando homem em trono. Né? Aí ficam fazendo isso com as mulheres, competindo. Elas eram amigas. Para que a gente vai ficar fazendo isso? Então, nos contos da Clarice, nós temos a epifania, o momento de revelação das personagens. E nesse momento, algo clareia para a gente. Lígia não escreve para tirar o véu sobre alguma coisa. Ela escreve para nos mostrar algo encoberto por um véu. É como se ela escrevesse, na verdade, para até reforçar o véu. Então, não há esse clarão, quando a gente lê. Se há esse clarão, é depois. Então, não havendo esse clarão, ao terminar o texto dela, nós não temos alívio. E, muitas vezes, por não termos esse alívio, também nós não temos a compreensão de algo. Por isso que eu ficava lendo sem entender PN e só anos depois é que eu vim compreender algo, porque eu passei por uma situação e disse, caraca, sou eu ali, entendi. Né? Então, foi mais uma relação de afeto. E não há a compreensão de algo. Então, por vezes, algumas pessoas julgam que escritor fuleiro, não aconteceu nada aqui. Por quê? Porque nós não compreendemos, a gente acha que ali não aconteceu nada, porque ainda usamos a razão como critério. Aconteceu. Nós é que não conseguimos acessar. Porque também é um tipo de autora que trabalha muito com simbologias recorrentes, então nós ficamos mais propensos a sentir o que está ali, quanto mais íntimos estamos dos textos. Mas isso acontece com qualquer artista. Quanto mais você lê Rubem Fonseca, mais você compreende, seja racionalmente ou sentimentalmente, a sua obra. Com Clarice é isso, Guimarães Rosa, Lígia, com artistas plásticos, com qualquer pessoa, quaisquer artistas. E com as pessoas. Quanto mais íntimos, mais há a possibilidade de compreendermos, seja porque via for, repito, a via da razão ou a via do afeto, aquelas pessoas. A Luana perguntou. Está passando um caminhão de propaganda aqui, deixa eu passar que eu falo. Ô, Newton, interessante que antes de você chegar, eu estava comentando mais ou menos isso mesmo, né? Que muitas vezes falta maturidade para nós, enquanto leitores, para compreender, né, justamente essa proposta da Lígia, que não é essa da epifania, né, como você falava, ou do fechamento. Eu estava até dando aqui o exemplo daquele conto do Antes do Baile Verde, né, que eu também tinha falado que deve ser a porta de entrada, aquele conto, Um Chá Bem Forte, 3 xícaras. Que conto sutil da porra, né, meu Pedro? É foda aquele conto. É, muito bom. E aí, um leitor desavisado que lê aquele conto, ele fica, acabou? Cadê o final? O que acontece depois que a moça chega? Mas é justamente isso, é a espera, era a ansiedade, né? E tem todas essas simbologias que depois eu vou falar melhor, da borboleta pousando, a tromba da borboleta, aquela descrição é impressionante. Que se te enrola para até a flor, né? Cara, eu tô arrepiado aqui, porque esse é um dos contos que eu prefiro. É foda. Muito bom. É muito bom. O Alfredo Monte também amava esse conto, o crítico. É um dos meus favoritos. Muito Uma bom. dica, se vocês quiserem, esse cara era muito bom, ele morreu. De vez em quando, se vocês quiserem, eu gosto muito de fazer essa coisa. Vocês podem visitar o site dele e botar na busca sobre autores ou coisas para ficar viajando. O site dele de críticas é maravilhoso. Vamos ver aqui, deixa eu ver o que a Luana perguntou, né?
Qual conta o livro que, sim, senhor, não faça isso não. Se você não quiser meu ódio, né, não me chame de senhor, não. Porque basta eu mesmo me ver no espelho e ver que eu estou ficando... ficando coroa não, já sou coroa, né, agora. Envelhecendo, não precisa falar não, né? Tanto que eu falo, né, aí chega um garotão cheio disso. Não, é respeito, menino, me desrespeite, por favor, não faça isso não comigo. Caramba. Qual conta o livro que você gostaria de apagar de sua memória para poder desfrutar da sensação de ler novamente? Adoro esse sentimento, gostar tanto de algo a ponto de desejar esquecê-lo. A primeira vez que eu senti isso mesmo, na verdade, foi na leitura de um poema. Eu vou até botar link aqui para ele. Foi um poema da Cecília Meirelles, chamada Balada das 10 Bailarinas do Cassino, que é, para mim, uma das coisas mais impressionantes que eu já li. Quando eu li esse poema, eu fiquei triste e pensei, meu Deus, eu nunca mais vou ler isto de novo, pela primeira vez. Porque é impressionante. Eu estou falando, estou arrepiado aqui de novo. É uma das coisas mais lindas que eu já li, né? E com contos, geralmente, eu acho que eu não tenho isso, porque os contos, como comecei a ler contos adolescentes sem entendê-los, na verdade eu não tinha essa coisa, porque eu não entendia eles não davam essa coisa em mim. Mas eu ficava lendo e continuava lendo sem saber por que eu estava lendo aquilo. Já adulto, por exemplo, quando eu relendo com meus alunos apenas um saxofone, e eu me lembro que onde eu estava quando li apenas um saxofone, eu estava numa lanchonete do centro de Maceió e tal, que tinha uma parte no alto, tipo mezanino, eu estava lendo ali, na edição de literatura comentada. Eu me lembro que quando eu li, eu pensei, isso aqui é a Lígia, essa mulher? Porque tem a mesma idade dela, a narradora, né? Porque a Lígia muitas vezes coloca personagens, quando ela está escrevendo, que tem a mesma idade dela. É interessante isso. Quando ela está escrevendo, cara, aquele final é demais. E eu não me lembro de ter sido arrebatado para aquele final. Acho que eu não entendi aquele final quando eu li. Mas eu não parava de ler, né? Venha Ver o Pôr do Sol. Eu lembro que a minha reação foi de querer passar aquele livro para todos os colegas do ensino médio lerem, e eu ficava olhando ele lendo, porque eu sabia exatamente quando chegava o momental, que eu não vou falar, pelo susto que eles tinham, né? Passei pelo outro susto que eu levei, né? Então, eu não me lembro disso com contos, sacam? Eu não me lembro, porque eu acho que um conto, como eu não entendia direito, acho que não tinha isso. Eu não tinha essa, caraca, que foda, né? Aconteceu com poesia, como, por exemplo, as Baladas das 10 Bailarinas do Cassino. E a minha relação com o conto também, como depois eu passei a analisar os contos, então eu gostava muito justamente de reler, que é para poder ficar entendendo mais e mais. Eu fiquei levando muito para a parte da compreensão, que é algo de que eu estou começando a abrir mão. Eu estou lendo as coisas sem tentar compreendê-las, tentando apenas senti-las, né? Olha aí, Alice. Da primeira vez que li os contos dela, eu entendi muita coisa, só me senti meio triste. Então foi isso. Né? A Lígia disse nessa mesma entrevista da Folha que tem gente que diz que não entendeu os textos dela. Aí ela fala exatamente assim, deixa eu ver aqui, ó. As pessoas leem alguma coisa e me dizem, Lígia, não entendi o que você quis dizer com aquilo. Eu respondo, é difícil mesmo compreender esse conto, mas você gostou? Gostei muito. A pessoa diz, então fique com isso, não queira me compreender. Aí ela diz, eu não me compreendo direito até hoje. Por mais que me desembrulhe, por mais que desembrulhe minhas personagens, tentando me desembrulhar, há muitas coisas que me escapam. Então a gente tem que assumir que na literatura há coisas que escapam. Porque na vida há coisas que escapam. As personagens são tão mais fortes e tão mais ricas quanto mais inapreensíveis elas são. Se as personagens estiverem nas nossas mãos e nós, se o texto estiver nas nossas mãos e não nós nas mãos do texto,
ele não é tão forte assim. Certo? Então, eu acho que essa característica da obra da Lígia, de nos fazer ficar em dúvida, ficar sem saber, criticar ou questionar todos os personagens, não saber direito o que aconteceu, é mais uma qualidade do que um problema. Certo? Com relação às cores, Laís, você leu Uma Branca Sob a Pálida, Laís, antes de buscar esse resumo? Você é aquela pessoa que procurou ler um resumo sobre o texto antes de ler o texto? Será que ela fez essa coisa horripilante? Ah, então você fez essa coisa horripilante? Não faça isso não. Laís, que coisa horrível que você fez. Menina, já foi demais eu ter falado aquilo. Então é que eu não vou falar nada mesmo agora. Eu já ia dizer o seguinte, existe algum simbolismo, é você que vai dizer. É a sua experiência como leitora que vai dizer. Leia, pô. Leia esse conto, porque ele é foda. Certo? Leia. Se não tem grana, menina, baixa pirata. Entendendo? Aluno tem que baixar pirata também. Olha aqui um site foda para baixar pirata, um site russo. Vou passar para vocês. Você coloca aqui, tem livro em todos os formatos, MOB, EPUB, PDF, certo? É demais. Você pode mandar para o seu Kindle. Tá bom? Então, aí, é um site russo maravilhoso. Então, vamos baixar pirata, que livro está caro. E professor não tem grana, imagina então aluno, não é? Então, vamos lá. Luan comentou aqui alguma coisa. É muito sobre essa conexão com a obra em específico. Abrir mão da razão é importante para desfrutar bem os contos da Lígia. Vários contos dela não clicaram em mim, e por mais frustrante que seja, a gente aprende a ver com isso. Exatamente. Sempre tem algo, por vezes, até mais hermético depois que me move. Pois é. O mistério nos move também. Ele faz a gente voltar à coisa. Ele faz a gente reler. Entende? Então, uma coisa que está totalmente às claras, às vezes não faz a gente voltar. Por exemplo, vou contar uma coisa aqui, que eu sou verborrágico, né? Eu sou uma pessoa de Gêmeos, e eu tenho Sol em Gêmeos, com ascendente em Gêmeos, com Mercúrio em Gêmeos. Então, até o planeta da comunicação é em Gêmeos. Então, eu falo demais. Então, sempre no meu primeiro encontro com alguém, tipo alguém que eu estou querendo pegar, um crush, uma coisa assim, eu saio puto da vida comigo, que eu disse, pronto, acabou o mistério. Por que esse menino vai querer se encontrar comigo de novo, se no primeiro encontro ele já sabe tudo sobre a minha vida? Porque eu falo e tal, falo. Genilton, deixa o mistério, eu não deixo o mistério com ninguém. Entende? Porque eu fico assim, me arregando todo, assim, a vida e tal. Então, eu tenho que aprender com a Lígia, com os contos dela, a fazer algum mistério, senão nenhum cara vai me querer, porque não vai ter para que um segundo encontro, né? Se já no primeiro tudo se revelou. Então, isso é muito importante, né? Haver certo hermetismo, haver o mistério, haver um anzol para que venha, né? Fisgar, haver uma pista. Tudo isso é importante demais. Luana é de Gêmeos também, com Lua em Câncer. Eu tenho Marte e Vênus em Câncer, né? Pois é, cara, não há mistério nenhum. Já pensou? Eu me encontro, marco, espero meses, fico servando no Instagram ou no WhatsApp o cara lá, o gatão, consigo encontrar, aí no primeiro dia eu falo um monte de coisa. Para que ele vai querer o segundo encontro? Assim, para conversar, se parece que não restou nada. Não pode ser. Tenho que aprender, né? Tenho que falar com o povo do mistério, tenho que falar com o pessoal do Escorpião, como é que se mantém mistério. Eu não sei ser misterioso de jeito nenhum. Né, Pedro? Sim, com certeza. Então, vamos lá. A memória. Costuma-se falar que as crianças nos contos da Lígia são os adultos dos contos da Lígia. Imaginemos o conto menino. O que vai ser desse menino depois daquele evento que acontece nesse conto?
O que a memória dele vai guardar? A menina do conto O Segredo. O que vai ser dessa menina depois desse segredo? O que a memória dela vai guardar? O Jardim Secreto também. O que é que ela vai guardar depois dela perceber aquilo que só ela O Jardim percebeu quando Selvagem. tinha? O Jardim Selvagem, isso. O Jardim Pois Selvagem. Não, e perceber no sentido da suposição ainda, quer dizer, uma memória de algo que talvez nem seja real. Quantas memórias a gente não tem de algo que às vezes não existiu, mas foi uma memória construída pelo nosso afeto? Quantas vezes aconteceu isso? Quem aqui já não sofreu por algo que julga ter acontecido e às vezes não aconteceu? E aquilo lhe corrói o tempo todo. Por que é que a gente precisa de remédio para dormir? Por causa da memória. Por que o clonazepam? Por que o succinato de desvenlafaxina? Por que a fluoxetina? Por causa da memória. Não é não, Vageline? Rapaz, é isso. É terrível. Ela é danada. Mas, ao mesmo tempo, quando os nossos entes queridos se forem, como é que eles vão estar com a gente? Através da memória. A memória do corpo também, porque é o corpo que vai sentir algumas coisas. Um perfume de algo que nos remete a uma determinada situação. Pois é, Laís, ódio e remédio. Meu nome é Legião. Sou eu, você não. Mas no meu não está o ódio, não. É só o remédio. Certo? Ainda. Então, a memória, na verdade, talvez a memória seja um outro nome para a alma. Talvez memória seja um outro nome para a alma. Entende? Eu acredito que talvez seja isso. Eu ainda não tinha pensado nisso, eu pensei nisso agora, mas talvez seja. Porque parece que tudo em nós que não é físico é memória. Né? Ou são as projeções. A alma é isso. São as nossas projeções, são as nossas memórias. E agora, eu não vou deixar de falar nisso, porque eu estou falando isso e eu estou me lembrando do meu romance. Pode fazer propaganda nesse momento? Pode? Então, pronto, deixa eu pegar já o link aqui e botar. Vejam bem. Há um romance que eu comecei a escrever... Não, comecei a pensar nele em 2012, né? E depois escrevi a primeira linha em 2014. É o romance Fantasma. Eu vou ler aqui o resumo que está na coisa da editora, né? Vou colar aqui o resumo para vocês. Porque toda vez que eu tento reproduzir esse resumo, eu não consigo reproduzir direito. Vamos lá. Um quarto de hospedaria a um ente formado pelos resíduos de todas as pessoas que estiveram por lá. Testemunha de cada visita, sua memória aos poucos torna-se afeto. Mas para essa presença, memória e afeto não bastam. É preciso mais. É um personagem que vai se formando do que restou de todos que estiveram nesse lugar. E há momentos em que essa personagem, essa entidade já não sabe o que nela é dela e o que é do outro. É como se fosse uma espécie de palimpsesto. Tanto que o começo do romance é assim. Deixa eu ver se eu tenho aqui o começo exato dele. Há um link aqui para o começo do livro. Eu vou colocar aqui. Aqui há o texto. Quando vocês visitarem o site, vocês vão ver o começo para ele. Nos lugares, após frequentados por pessoas diversas, há sempre um pouco delas. Odores, raspas de pele, pelos, salivas,
lembranças sonoras, humores vários. Grudam-se às paredes, tecidos, pisos, por vezes varam-nos. Os lugares todos são palimpsestos de visitas. Palimpsesto, deixa eu pegar aqui a definição mesmo dicionária do que é. Mas eu não quero a coisa do pergaminho, não. Mas tem a ver o seguinte. Bem, o palimpsesto era um manuscrito em pergaminho que os copistas na Idade Média apagavam para nele escrever de novo. E aí é um recurso de técnica de restauração de documentos que permite reaparecer caracteres primitivos. Raspa-se até ver o que está por baixo. Às vezes na parede uma restauração, vai raspando para ver diversas camadas. Então, esse fantasma é um palimpsesto. Nós somos palimpsestos. Porque o que nós somos não é apenas nós, é formado de todas as visitas que tivemos. Eu me lembro uma vez, na última sessão de terapia, numa sessão de terapia que eu tive com uma terapeuta, que eu saí chorando nesse dia, porque eu falei para ela, eu gostaria... Não, nem é só mosaico, viu, Valdialine? Porque mosaico, as coisas estão ali ao mesmo tempo. No palimpsesto são camadas. Mas nós somos palimpsesto e mosaico, sim. Aí eu chorei e disse para ela, eu queria... porque é algo que aparece muito nos textos da Lígia, que é a perda da inocência, né? Todas as personagens perderam a inocência, foram expulsas do paraíso. Eu digo, eu queria saber quem eu era antes de a primeira pessoa me tocar a mão. Porque eu sofri abuso quando criança, certo? Então, eu fiquei, cara, eu falei chorando isso para ela, eu queria ver, mas não há mais como saber. Eu tenho que carregar isso. Então, é um palimpsesto. Nesse palimpsesto há o abuso também. Certo? E quantos de nós aqui não fomos abusados? Abusadas? Certo? Tanto homens quanto mulheres. E a gente não sabia que isso estava acontecendo, só soube depois. Mas depois a gente foi compreender as consequências disso e tal. Né? Então, somos palimpsestos. E fantasma é essa entidade. Então, eu vou colocar aqui o link da loja da editora, que é a editora Trajes Lunares, de que eu sou editor, e que publica apenas autoras e autores. Os próximos 4 livros são de mulheres. Vocês vão estranhar que só tem homem aí, mas os próximos 4 são de mulheres. Apenas autoras e autores de Alagoas ou radicados em Alagoas, certo? Então, aí há a edição revisada de Abolor, que foi meu livro de contos. Se alguém leu ou tem a primeira, pode comprar essa, porque mudei até a ordem dos contos, mexi demais nos contos, mexi muito. Há um livro de poemas do Bruno Ribeiro, Travessia e Sopro. Há o livro de poemas do Milton Rosendo, Azul como Rottweiler. E há o meu primeiro romance, que é o Fantasma, certo? Todos eles R$35, Fantasma que é 38. Geralmente o frete sai por R$11 e tal, então não é caro, certo? Então, todas as personagens da Lígia sofrem a memória. Elas são movidas pela memória. O que é aquele narrador de Verde Lagarto Amarelo? O que eu acho ótimo, né, Pedro, é que quem leu, a gente está falando assim, concorda, quem não leu disse, bexiga, eu não li. E a gente não vai falar, eu não quero falar muita coisa, porque eu quero que vocês leiam, tá ligado? Eu não quero que vocês façam. Como a Laís, se a gente fala um pouco mais, a gente estraga a experiência, né? Estraga a experiência, exatamente. E o noivo é demais, né? Rapaz, uma vez eu emprestei um livro para o História dos Encontros para uma prima minha. Eu estava em São Paulo passeando, aí eu comprei no sebo. Eu me lembro ela descendo a escada me xingando, porque ela tinha acabado de ler o noivo. Entendeu? Ela, puta, por que você fez isso comigo? Eita, certo? Bati o joelho aqui na mesa. Aí, bem, isso do estragar a... Pô, eu ia falar uma coisa da experiência, mas eu xingando, eu me lembrei de uma aluna minha.
eu sempre gosto de falar isso, que eu lia muito os contos, eu sempre leio os contos dela, né, meus alunos. Aí eu lia no ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Aí eu acabei de ler. Sempre que acabava de ler os contos, é aquilo, ei, os alunos batiam palma, tal, que arretado. Quando eu li apenas o saxofone, toda a turma ficou em silêncio. Primeiro ano do ensino médio. Garotada entre 14 e 15 anos de idade, 16 no máximo. 14 e 15. Aí, silêncio, de repente, uma aluna se levanta no fundo. Vaca! Essa mulher é uma vaca! Aí eu falei, realmente a Luiziana é terrível. A Luiziana não. A Lígia Fagundes Telles é uma vaca. Como é que ela faz isso com a gente? Como é que ela faz isso comigo? A menina começou a gritar. Aí eu pensei, caraca, que massa! A melhor coisa que poderia ter acontecido era isso. Uma menina de 14, 15 anos se levantando para xingar a autora que fez ela sofrer. Eu acho isso maravilhoso, porque a Lígia chega, enfia o punhal, me diz, eita, agora é com você. Não mandei você abrir o livro. Abriu. Bem sutilmente, né? Bem sutilmente. Tanto que, às vezes, a gente não fica agoniado logo, dias depois estou com agonia, aí lembra, eita, põe o livro. O título do livro é Antes do Baile Verde, então ela está dizendo, venha ver o que acontece antes da morte, ou venha ver o momento da morte. Está lá no título, pô. Foi ingênuo porque quis. Ainda bem que ele foi ingênuo. Foi um pouco da minha sensação com a leitura de Elga. Na hora, aquilo não me pegou, assim, mas depois eu fiquei pensando, pô, que sacanagem. E aquilo me incomodou bastante. Não foi imediato, mas eu tive essa reação tardia aí. Exatamente. Elga não é uma coisa que se explicita. Porque depois é que a gente vai ver. Na verdade, vai ficar puto quem pensa, que narrador canalha da porra. A grande coisa ali não é tanto nem o que aconteceu, é como aquele cara narra aquelas coisas daquele modo. Que narrador canalha, né? Compre de sua própria conta e risco, tá? E eu espero que vocês leiam, sinceramente. Porque as coisas que não se resolvem, elas permanecem mais, né? A gente sabe. As ficadas que a gente deu, os namoros, as coisas que não se resolveram direito, como parece que elas ficam existindo até a gente chegar e marcar a coisa. Porra, vamos marcar um negócio para a gente conversar, porque não dá mais não para ficar assim, quem precisa resolver isso? Vamos, porra. Porque enquanto a coisa não é resolvida, ela fica repercutindo. Exatamente, Luana. Isso é bom, porque é melhor se desgraçar com a arte do que se desgraçar com a vida, né? Não? A vida desgraçar a gente e a gente tá aí para ela, porque a gente vai fugir disso na arte. E o desgraçamento na arte torna a gente mais calejado, não é? Até porque até isso. A coisa do mistério, né? Procurar entender ninguém não, gente. Tomaço, mistério e tal. Eu estou cada vez mais pensando isso, entende? E eu amo literatura. Literatura é a coisa que eu mais amo, assim, das coisas do mundo, literatura é a coisa que eu mais amo, mesmo. E ela faz emergir no mistério, na não compreensão, e ela tem me ajudado a lidar melhor com a vida. E também a coisa de nós não termos controle sobre tudo. Por exemplo, até na relação com os outros, pô. Vejamos. Antes sofria que tal, na época de não tem a pessoa deu um fora. Aí agora a pessoa. Com doce, por exemplo. Eu odeio o docismo. Se a pessoa quer me perder, ficar com o docismo demais e tal. E às vezes entre alguém perde, aí o meu sentimento peraí. Com a minha idade, tal, é tanta, eu vivi até aqui sem essa pessoa. Então eu posso continuar vivendo sem. Ela não é essencial. Porque eu já existi antes de conhecê-la. Se eu já existi antes de conhecê-la, não é essencial para mim. E isso tem a ver com a própria literatura. Com a gente ler coisas que fazem com que a gente não tenha domínio sobre tudo. As coisas fugirem das nossas mãos.
Entende? A vida também tem um quê de abstrato. Isso é muito bom. Entende? Relacionarmos-nos com personagens tão ricas. Carregarmos a memória da não compreensão de algo, a memória do mistério, a memória da falta. Também é importante a memória da falta. Certo? E a literatura nos ajuda nisso, e a literatura da Lígia nos ajuda muito nisso, porque ela nos dá demais a falta, porque ela não nos entrega algo. Então, eu acho que é um tipo de literatura que nos amadurece bastante, porque faz com que a gente se relacione com a lacuna. Ela não nos dá a compreensão, mas ela nos mostra justamente a dificuldade da compreensão. Ela nos dá a experiência da inexatidão, a experiência do mistério, entende? Não é tanto a experiência da riqueza de uma personagem, que a gente mergulha e vê, poxa, como eu compreendi do ser humano. Não, é aquilo. Poxa, como o ser humano é complexo. É mais ou menos isso que ela nos dá. E eu acho que ler a obra dela pode fazer com que a gente carregue, né? Carreguemos conosco essa memória. E essa memória é algo que pode ser muito importante para a nossa formação. Acho que... Pois é, Matheus. E, rapaz, e um romance dela, chamado As Horas Nuas, que eu não sugiro a ninguém ler esse romance sem antes ter lido toda a obra, porque eu li, tinha 19 anos, não entendi porra nenhuma, estava na maior expectativa, depois, que merda, como chato da puta é isso. Só depois que eu fui ler uma análise, eu disse, caramba, eu não tinha maturidade. Ela faz uma autoparódia, ela parodia toda a sua obra, há um estudo lindo sobre ele. Num romance, há uma personagem, acontece uma coisa com a personagem, eu não vou dizer o que é, super misteriosa, e parece que a solução do mistério dessa personagem está num conto que a Lígia escreveu, deixa eu ver, 25 anos antes. As Horas Nuas. É um romance. O Newton, só ressaltar, né? Realmente, assim, não é aconselhável para ninguém ler As Horas Nuas, caso você não tenha lido boa parte dos contos e pelo menos os romances anteriores, Ciranda de Pedra, Verão no Aquário e As Meninas. Não dá. Vai ficar completamente perdido, assim. Não dá mesmo. Não dá. Ali é como se ela jogasse tudo pro alto. O Caio Fernando Abreu, quando escreveu uma resenha no jornal sobre esse livro, disse: a primeira dama enlouqueceu. E ele começa, chamava, né? Lígia está escrevendo mal, deliberadamente mal, porque não tem mais controle, é uma loucura. A Nelly Novaes Coelho escreveu um ensaio massa sobre esse livro chamado A Falência da Razão Ordenadora. É muito bom esse título, A Falência da Razão Ordenadora. Então, imaginem, nós que queremos ter a compreensão das coisas, lemos um romance que é uma representação da falência da razão ordenadora. Estamos lascados. E eu sempre fui muito racional. Eu sou uma pessoa racional, mas nos últimos anos eu estou tentando ser menos. Então, hoje em dia, eu sofreria menos. Dizer, caraca, que massa, não entendi nada, adorei. Hoje em dia é isso, né? Mas naquela época, não, né? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. A partir de mim, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão e tal, eu vou passar o nome do livro desse da Nelly Novaes Coelho, porque principalmente para quem gosta de livros sobre literatura escrita por mulheres, não literatura feminina, mas escrita por mulheres, porque a gente não fala literatura masculina, né? Então, mas aqui no título ela usa feminina, mas é porque em 93 essa discussão ainda não estava do modo como a gente está aqui. E tem um outro livro também que é Demais, da Vera Titsman. Da Vera Titsman Silva, eu
A Metamorfose, nos contos de Lígia Nos Fagundes contos. Telles. Tudo isso livros apenas encontrados na estante virtual, em pessoal. A Metamorfose eu acho que nem encontra mais, encontra? Deve ser uma edição raríssima. Talvez. A Metamorfose e o Espécies Inéditos é da Veritíssima Silva. E a literatura feminina da Nelly Novaes Coelho, que também escreveu o livro Seleta, de Lígia Fagundes Telles, que ele faz comentário de alguns contos, que são muito bons. Há um perfil no Instagram para você, há um outro também para vocês seguirem, que é foda, que é de um sebo do Rio de Janeiro, Berinjela, que todo dia coloca livros para vender. Os preços deles são os melhores preços de sebo, porque como eles não colocam no estante virtual, eles não têm que pagar percentagem, né? Então, sempre vocês vão encontrar textos arretados por preços que vocês não vão encontrar em outros sebos. Eu sempre compro com eles. E o frete sempre é o frete registro módico e tal. Então, todo dia, eu fico esperando eles fazerem a postagem do grupo de livros, assim, para saber se tem. Hoje mesmo eu perdi 2, que eu vi lá. Quanto tá? Saiu. Sai assim, rapidamente. Entre 9 da manhã e 11 horas, eu fico atualizando a página para o meu dinheiro ir embora com a livraria Berinjela. Certo? Então, vamos lá. Alguma coisa que vocês querem falar? Deixar o... Aí eu vou sair do forno que está essa sala aqui, porque está quente que só aqui em União dos Palmares. Quente que só a bexiga. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto. Ó. Vejam vocês como está aqui. Está 33 graus com sensação térmica de 38. Quente demais. Eu lembro que Imagina, o maior calor que eu senti na vida foi quando eu fui ao Maranhão, um evento do PET, inclusive o ENAPET, e a gente chegou lá no Maranhão, estava fazendo 41 graus, com sensação térmica de 45 graus. Sensação de abraçar o capeta, quase, né? Terrível, 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 terrível. Então, vamos lá. Nada mais. Pegaram os links do site russo de pirataria. O principal, né? Pegaram um link. Pois é, cara, pois é. Mas tem que usar mesmo. Aqui também. Faz 25 graus. Ai, que frio, pessoal. Ai, cadê o edredom? É ótimo aqui. E também os contos da Lígia, é sério, comprem, leiam. É muito massa. Apesar de ser um livro caro, né, os contos, se você tentar comprar todos os livros separadamente, o valor sai bem mais alto. Então, assim, vale a pena. Para você que quer ter acesso a toda a produção de contos da Lígia, é muito vantajoso comprar essa obra, Os Contos. A edição é muito bonita. Tem que ler com muito cuidado, porque é capa dura. É lindo. Deixa eu pegar aqui. Pegue aí. Porque se você for comprar os livros separadamente, cada livro sai 30, 40 reais, e são muitos livros de contos, né? Então, acaba que você paga um pouquinho mais caro, mas é bem vantajoso. Capa dura, 700 e poucas páginas, edição lindíssima, com todos os livros de contos dela. Aí tem aqui umas fotografias, aqui a Lígia linda e os livros, né? E aí cada livro começa assim, por exemplo, aqui. Pronto. Antes do Baile Verde. Aí vão vir todos os contos antes do Baile Verde e depois os outros, né? Na empresa assassina Amazon, vocês encontram às vezes promoção de 50 até 60 e poucos reais. Certo? Ele é 100 e pouco, mas compre na Amazon. Às vezes sai promoção, porque cupom, frete grátis. Né? Sabe? Então compre, porque super vale a pena este livro. Ele é maravilhoso, certo? A Laís Almeida perguntou quais livros são recomendados para novos leitores da Lígia. Então vamos lá. Se você gosta de contos,
você comece com Antes do Baile Verde e depois leia na ordem cronológica que os livros de contos foram publicados. Se você gosta de romance, comece com Ciranda? Ciranda de Pedra. Se você quer um livro com narração mais tradicional, mas é um livro foda. Agora, se você quer um livro com narração desafiante, já comece com As Meninas, certo? E depois leia Verão no Aquário, que também é massa, certo? E depois de ter lido quase tudo... e aqui é a Graça Mello de Resende, certo? Aqui é a Graça, veio visitar. Certo? Então, contos Antes do Baile Verde. Não vão para a Noite Escura e Mais Eu sem ler as coisas de antes, certo? Então, Antes do Baile Verde... E assim, uma recomendação, não sei se você vai concordar comigo, Newton, mas também tem uns livros que não são bem contos, como A Disciplina do Amor... Invenção em Memória. Invenção em Memória, Passaporte para a China, que são crônicas, né? Então, o ideal seria, assim, ler os contos primeiro mesmo, né? O Antes do Baile Verde, a estrutura da bolha de sabão, aí dependendo da edição que você comprar. Isso, Agora é bom ler na ordem cronológica mesmo. Ele falou... Inclusive nos contos, nessa edição dos contos, os livros estão lá. Estão na ordem, exatamente, a mesma coisa. Porque as crônicas dela, vejam bem, são massa, mas para mim não são o melhor dela. Não. O melhor dela e aquilo pelo qual ela é considerada genial são os contos, entende? Mas os romances também são maravilhosos, tá? Agora, não é que ela seja uma cronista fuleira, não, é que os outros são bons demais, saca? Ela é uma contista putz grila, né? Mas... A Lígia falou isso numa entrevista, acho que foi no Roda Viva, né? Em que ela fala que no conto ela tem que ser fatal, que ela tem que fisgar o leitor num período muito curto, né? Você tem que ser implacável, né? Exato, e ela sabe isso. A gente percebe que ela, veja bem, quando ela era jovem, ela era muito danada. Ela criticava o pessoal. Tem a Estudo da Bolha de Sabão na edição de contos, sim, Luana. Compre esse livro, compre, é muito bom. E ela criticava as coisas, dizia, conto não é tudo que o povo diz que tem conto. Não, vai sair, Matheus, essa edição com todas as crônicas. Deve sair até ano que vem, viu, Pedro? A edição com as crônicas. Está sendo preparada pela Companhia das Letras. Então, compra de contos, depois compra esse. Só não vai sair com todos os romances, porque romance se vende separado mesmo. Não vale a pena para a editora fazer uma edição dessa, né? Aí, vejam bem, a gente percebe que a Lígia, ela não renova o conto. Ela usa o conto clássico e leva as características do conto clássico, como é que eu posso dizer? Ela renova no sentido de dar uma cor nova, mas ela não quer quebrar com o gênero, por exemplo, como quando James Joyce fez com Ulisses, ou Virginia Woolf fez com Mrs. Dalloway. Então, ela não quer quebrar o gênero conto, ela quer escrever o conto como um conto mas dá a sua contribuição para aquilo, diferente de outros autores que quebram realmente o gênero. Então, ela sabe muito bem o que é um conto. E ela é uma teórica do conto, mas uma teórica cuja teoria se faz fazendo o conto, né? A Lígia é uma autora teórica. Pronto, há um outro título também para quem gosta da Lígia, que é A Construção de Lígia Fagundes Telles. E que eu falo também, que isso é meu. Que tá o Ulisses é do James Joyce. James Joyce, Ulisses. A Construção de Lígia Fagundes Telles é da Edufal. Vocês podem comprar na leitura da Edufal mesmo, porque se comprar pela internet sai caro e tal. E aí que eu faço uma edição crítica do Antes do Baile Verde, comparando a primeira e a última edição de cada conto. Pedro participou disso, ele me ajudou, porque eu tinha sido jubilado nessa época, um doutorado. Meu pai estava acamado mal de Alzheimer, minha mãe tinha tido câncer, e eu que estava cuidando do meu pai, mas o PPGLL não quis saber disso e me jubilou. Certo? Mandei dossiê psiquiátrico, dossiê com o estado de saúde da minha mãe, estado de saúde do meu pai, só um terceiro recurso, mais ou menos, é que eles permitiram. Eu tive que pedir ajuda a todo mundo. E o Pedro me ajudou justamente ao ficar acompanhando os contos e marcando as coisas das diferenças que eu não ia ter tempo de
fazer aquilo. Então, um ajudou nisso, outro ajudou outra coisa, outro ajudou um amigo advogado fazendo recursos, certo? Porque senão a minha tese não tinha saído, porque a academia, muitas vezes, para atender às exigências da CAPES, esquece o que é ser humano, não é? Então, vejamos. Ele está falando do quê? Quando ele está falando disso, do conto, do início, perdi a... Você estava falando sobre como a Lígia ela não destrói o gênero conto, mas tem uma peculiaridade, né? Ela sabe o que é conto. Aí, uma vez, para mim, a melhor definição do que é um conto vem dela. Ela comentando sobre o que o Júlio Cortázar falava do conto, né? Que o conto é como uma fotografia, né? Um romance é um filme. Aí a Lígia diz: um conto é uma fotografia de uma árvore, mas há alguém atrás da árvore. Eu acho isso foda. Por isso que muitas vezes, quando eu estava dando aula no laboratório de criação literária que eu dei durante uns 5, 6 anos no SESC, eu dizia, gente, isso não é um conto, isso é só um texto em prosa. Muitas vezes a gente pega textos publicados em jornais que as pessoas publicam achando que é um conto, mas não é um conto. Então, não é um conto que preste, é um conto fuleiro, certo? Porque um conto tem essa tensão. Há algo ali que você não sabe direito o que é. Como se fosse a coisa atrás da árvore que você não sabe o que é. Como se fosse a fera na selva. A segunda história de que fala Ricardo Pilha e Hemingway, o iceberg, o que está sob a ponta do iceberg de que fala Hemingway. Então, para a Lígia, é a fotografia de uma árvore, mas há alguém atrás da árvore. E você não sabe quem é. Alguém ou algo. Então, conta isso, essa tensão. É isso, há algo aqui, eu não sei o que é. Por isso que a gente disse, o que foi acontecer aqui? Não entendi porra nenhuma, não tem nada de escritora fuleira, prefiro o Cicrano. Né? Mas é isso. Você não se deu o suficiente para perceber que essa tensão, essa ausência, o que para você parece ausência, na verdade, é a sua inapreensão do que estava ali de modo não evidente. O problema não foi do texto, o problema foi da relação. Então, quando a Lígia diz, quando eu vi pela primeira vez num livro dela, o escritor é meu cúmplice na criação literária, e eu botei isso até como uma das epígrafes, eu acho, da minha tese, aí eu coloquei, mas eu disse, mas isso é tão clichê, Lígia, não vou usar, né? Porque o leitor é cúmplice na criação literária de toda obra. Aí depois eu entendi, não, é porque ela sabe que se o leitor não se entregar ao texto dela, se o leitor não tiver essa generosidade de entrega, ele não vai pegar. É um texto que depende muito do leitor para que o que está atrás da árvore possa ser apreendido. Não se aproxime do texto da Lígia com preguiça, porque senão talvez ele não lhe dê praticamente nada, só a fábula, só os eventos. E isso é o de menos que o texto tem para dar. Mas também não leia analisando. Nunca pegue um texto literário pela primeira vez para analisar, eu falo sempre com meus alunos. Eu nunca passo quando for professores, nunca passo meus alunos. Leia tal texto para cuidar tal coisa. Não, leia tal texto. Mas para quê? Para ler, pô. Literatura foi feita para a gente ler, para fruir. Só o pessoal de letras que inventou de ficar analisando. Entendeu? Não é para analisar, não. Leia. Depois de ler, que chega assim. E aí, o que acharam? Caraca, eu tinha medo. Caraca, eu odiei. Vixe, não senti nada. Vamos ver porque você odiou. Vamos ver porque você sentiu medo. Vamos ver porque você não sentiu nada. Aí você analisa e vai ver que tudo aquilo aconteceu justamente por conta de recursos que o autor fez. Menino. Venha para a UNEAL. Na UNEAL a gente está trabalhando assim, pelo menos no campus de União, viu? A gente não analisa nada antes, não. Sempre. Sabe por quê? Porque a gente transforma o leitor, o nosso aluno, em um voyeur. Se diz, pegue o texto tal e veja, segundo a teoria ecofeminista tal, segundo Antônio Cândido, segundo a utopia tal e tal, né?
Aí você vai ler aplicando, ou vai ler procurando ver o que fulano viu. Você é um voyeur. Você vai tentar entender qual foi a sensação que aquela pessoa teve ao trepar com o texto. Não vai ser a trepada sua. Você vai tentar ir atrás de reproduzir o caminho que um outro fez. Agora, se você lê o texto sem nada disso, você traz para a sala a sua experiência, que não vai ser intermediada por outro. Você experimentou. Aí, depois de você discutir em sala sobre essa experiência, o professor diz, sabia que existem teorias sobre tal coisa? Vamos ver o que tal teoria fala sobre essa coisa. Se toda a leitura nossa for intermediada pela leitura de outrem, nós não teremos uma experiência nossa. O leitor não está sendo valorizado. Está sendo valorizado o outro. Certo? E isso é algo que eu acho terrível. Há um livro muito interessante do Tsvetan Todorov, que vocês encontram no site russo. Fala muito sobre isso, que se chama A Literatura em Perigo. É um livro finíssimo, pô, você lê numa sentada. Ele fala, mais ou menos, a história de como o estudo de literatura se transformou no que ele é hoje em dia. Eu já falei para algumas pessoas aqui, já ouviram, eu vou falar para os que não sabem. Na UNEAL, a gente mudou, esse aí, Luana, a gente mudou o currículo de literatura. As disciplinas de literatura não são dadas mais assim. Literatura brasileira, do quinhentismo ao arcadismo. Brasileira 1. Brasileira 2, do romantismo ao simbolismo. Não é mais assim. São 4 literaturas, com uma quinta complementar. São literatura brasileira 1, conto e crônica. Literatura brasileira 2, romance. 3, poesia. 4, teatro e outros gêneros. Então, o que é que a gente faz nessas disciplinas? Apenas lê e conversa sobre os livros. E os alunos fazem trabalhos, por exemplo, os alunos leram primeiro em dupla, né? Mas não é para ler junto, né? Para poder criar a situação deles conversarem. Então, 2 alunos leram Capitães de Areia, 2 alunos leram Ana Terra, 2 alunos leram Cortiço, 2 alunos leram Ponciá Vicêncio, 2 alunos leram outra coisa, Anarquistas Graças a Deus. A gente ficou conversando na sala sobre isso. Aí depois passei um trabalho. Quem leu Anarquistas Graças a Deus apresenta um trabalho sobre a prosa memorialista no Brasil. Então, a partir desse livro, eles vão procurar outros livros semelhantes. O outro, quem leu A Falência, sobre romances de autoria feminina no Brasil e romances com protagonistas mulheres. Quem leu Capitães de Areia, romances que tenham a juventude como protagonista, e por aí vai. E agora cada um vai ler um livro só. E aí, depois que acabam essas 4 disciplinas, aí eles têm uma disciplina chamada História da Literatura Brasileira, em que, depois de já terem conhecido um monte de livros, aí eles vão estudar as escolas literárias. E aí eles vão fazer relações depois de conhecerem. Caraca, é por isso que aquele livro, A Falência que eu li, é tal, porque se relacionava com determinado período. Então não vai ler procurando características nem nada. Eles vão ter suas experiências. Com isso, cada aluno lê por semestre entre 2 e 4 romances. No mínimo 2, 3. Certo? E quando a gente estuda de outro modo, nós não temos tempo de ler os romances. Até porque a gente vai ler para dar conta de uma teoria, não é? Para ver as características, e não dá tempo, porque a gente tem que ficar lendo as características. Vejam, para vocês verem. Na turma dos feras, eu dou a disciplina Leitura e Produção de Texto. Aí são 2 turmas, português e de inglês. Os alunos de português, neste semestre agora, já leram. Só para ler, só para a gente conversar. Ana Terra, e muitos deles nunca tinham lido um romance, né? Mas estão gostando e tal. Ana Terra, do Érico Veríssimo, Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, estão lendo agora Capitães da Areia, de Jorge Amado. Os alunos de inglês leram Ratos e Homens, do John Steinbeck. O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, estão lendo
A Cor Púrpura, da da Alice Walker. O pessoal de português, o quarto livro, talvez seja Não Verás País Nenhum, do Inácio Loyola Brandão, e o pessoal de inglês talvez seja O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Certo? Então, eles estão lendo isso apenas para fruição, para a gente conversar. Porque, na verdade, um curso de letras tem que ser um curso de letramento literário. Os cursos de letras querem que os alunos se tornem estudiosos de literatura antes de serem leitores de literatura. E eu acho isso ridículo. Não podemos fazer que os alunos sejam estudiosos antes de eles terem tesão por pegar um livro. Eles criam uma biblioteca particular. Então, nós, na UNEAL, e principalmente no campus aqui, que eu sei, o campus que eu estou, a nossa proposta é essa, e tem dado certo. Tanto que se criou o Gabinete de Leitura, o Jardim Selvagem, que é uma biblioteca setorial gerida pelos estudantes, faz parte do grupo Pesquisa Coordeno, em que os alunos pegam livros e são os estudantes que estão lá dando dicas de leitura e tal. Ele está parado por causa da pandemia, mas eu vou botar aqui o link do gabinete. E, no fim de cada mês, os alunos, a gente pega os nomes dos alunos que pegaram livros emprestados e a gente faz um sorteio. O sorteado, a gente faz uma curadoria, a curadoria sou eu, né? Com aquele dinheiro, a gente compra um livro e dá para a pessoa, ou ela escolhe um livro que ela quer e a gente compra e dá para ela ir formando sua biblioteca. Certo? Então, é assim. Sabe, vocês futuramente devem ser professores de uma faculdade. Esperamos. E também da pivetada. Nunca peçam para eles analisarem algo antes de lerem. E se vocês entrarem com professores de universidade, tentem mudar. Por isso que eu gosto de estar na UNEAL e não na UFAL, que a UFAL é muito pesada, é muito cristalizada. A UNEAL, como está, só tem 50 anos, está em construção, então a gente ainda pode mudar muito essas coisas. Nós estamos ainda, nossa pós-graduação ainda está, a gente só teve ensino de língua portuguesa e literatura, então teve isso, porque no ensino de literatura a gente passou isso. A gente está tentando criar o mestrado aqui ainda. E, possivelmente, no nosso mestrado, a depender dos professores, vai ter também essa tendência. Só que no mestrado a gente considera o quê? Que a pessoa já é leitora, já teve a formação. Então, o mestrado é teórico, né? Mas, não agora, mas futuramente, eu quero ter na nossa mestrado aqui uma linha de pesquisa de criação literária, que é para quem não quer analisar livro, mas escrever o seu livro. Seja, o seu produto final é o seu livro de poemas, ou o seu livro de contos, ou o seu romance, ou o seu drama, ou o seu livro de crônicas, que vai acompanhado de um relatório e tal a respeito da composição dele. Não temos criação literária em nenhuma universidade pública no país. Temos só em universidades particulares. A PUC do Rio Grande do Sul, que é a pioneira e a mais fodona, e o Instituto Santa Cruz, o Veracruz, uma coisa assim, em São Paulo, que também é muito bom. Então, a gente está querendo instituir aqui essa linha de pesquisa. Quem sabe? Torça para que o mestrado aqui abra e que a gente consiga instituir essa linha de pesquisa. Que aí eu quero fazer o meu pós-doc em criação literária daqui a uns 2 anos e para depois ter moral suficiente para tentar botar essa linha, né? Então, acho que daqui a uns 5 anos, sei lá, demora um pouquinho. Então é isso, né? Já estou tomando. Era o tempo que era para o Pedro estar falando agora aqui, e eu já comecei Nada que é isso, não. Sempre bom compartilhar, conversar com você sobre a Dali, é um prazer imenso. Eu tinha preparado aqui uma apresentaçãozinha, eu estava com o material aqui pronto, mas eu nem projetei, porque o papo estava tão legal. Eu falei, não vou cortar não, vamos conversar, todo mundo muito bem à vontade, a galera aqui interagindo bastante, comentando. Então, acho que a proposta tem que ser essa, discutir, né? Quando eu convidei o Newton, pessoal, ele falou, Pedro, eu não quero falar na teoria, a teoria fica com você, eu quero falar da experiência, né? E como foi legal, como foi importante, né, a gente começar dessa forma. Antes de você chegar, eu tinha feito justamente essa abertura, né? Por que vocês escolheram esse minicurso? Normalmente são 8 minicursos.
quantos foram os minicursos ofertados nessa edição? Foram 8 mesmo, professor. Então, normalmente são 8 minicursos. Então, por que entre 8 minicursos vocês escolheram esse aqui? Estou curioso. Né? Contato com a obra da Lígia, aí foi quando o pessoal começou a partilhar, né, que já tinha lido, né? Alguém falou que tentou ler As Meninas, não conseguiu, né? Outros que tinham lido alguns contos, tinham lido Antibalho Verde, né? Então, a gente começou justamente com esse diálogo, né? Essa partilha, essa troca, e aí a sua experiência, seus relatos foram muito enriquecedores, né? É sempre muito bom escutar o Newton. Vocês nunca escutaram, eu acho que vocês nunca escutaram, o Newton fazendo uma leitura do Venha Ver o Pôr do Sol. Um dia eu faço na UFAL. Me chamem quando voltar às aulas presenciais, vocês. Petianas, por favor, convidem o Newton para fazer uma leitura do Venha Ver o Pôr do Sol. De verdade, vale muito a pena, é muito bom. Viu? Façam alguma coisa, algum ciclo de palestras, com essa leitura no meio. Viu? É muito, muito boa. Eu também, normalmente nas turmas em que eu dou aula de literatura, a gente faz a leitura de alguns contos, e é um dos melhores, né? Também leu O Menino, enfim. E aí eu tinha até separado aqui alguns contos que você tocou aí no nome, Apenas o Saxofone. Que final é aquele, né? Senhor Jesus. E é um livro inteiro que ela fala da memória, né? Ela vai... todo memória o texto. Toda memória. Mas é isso, eu não vou falar muita coisa porque ainda tem amanhã, e amanhã a gente vai conversar, né? Para quem pretende pesquisar essa área da memória, ou até a pesquisar a própria obra da Lígia, eu preparei um material com referências, com teses, com... O Newton já passou aqui alguns livros. Esse livro da Vera... Tiedemann, a Metamorfose, ele é muito bom. É uma pena que ele não tenha sido relançado numa edição nova. Então, provavelmente, se você encontrar na internet, ele vai estar caríssimo, já que é uma raridade esse livro. Mas, assim, tem textos muito bons. E aí, para vocês aí, o Luan falou que é apaixonado pela Lígia, os outros também. Se quiserem pesquisar algo nessa linha, né, eu vou mostrar aqui umas referências. A gente vai conversar aí sobre como, né, a memória, ela ocorre na obra da Lígia, como é que a Lígia ela usa esse recurso da memória justamente para criar esse conto, que é o que eu estava falando, é a pessoa atrás da árvore, né? É aquilo que você precisa entender e pegar o que ficou subentendido. A Lígia não dá nada de graça. Em nenhum conto a Lígia entrega o ouro de graça. Sempre você tem que fazer esse movimento de tentar, né, fazer aquele esforço de ver o que está por trás da árvore, e às vezes você nem vê, você só supõe. Então, amanhã a gente vai conversar um pouco mais, e amanhã a gente vai ver eu vou trazer umas referências, eu separei um conto também para a gente ler aqui, um conto curtinho, que está no livro Invenção e Memória, cujo título aqui se chama Solidão. Na verdade, fiquei na dúvida de qual eu selecionaria, mas aí possivelmente nós vamos ler aqui esse conto, e aí é muito bom esse, né? Eu também gosto bastante. E a gente vai conversar, né, justamente sobre essa questão da memória, também vamos falar sobre As Meninas, né? Vamos ver também como a memória aparece aí, né, para tentar fazer uma comparação em outras obras. No próprio Dom Casmurro, do Machado de Assis, né? Também é tudo memória ali, né? Um narrador não confiável, né? A gente vai conversar um pouquinho mais amanhã, e eu queria agradecer mais uma vez ao Pet pelo convite, né? Foi uma honra imensa para mim receber esse convite. Agradecer ao Newton por ter topado, né? Eu ainda troquei as datas, né? Pensei que seria no último final de semana. Eu falei, eita, Newton, 21, não é 28 não. Ele, eita, mas o Newton topou desde o início, né? Mesmo a distância, com um monte de ocupações que o Newton tem, mas ele desde o início topou e estava animado, e foi ótima essa sua participação hoje. Fiquei bem, bem feliz. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, né, Newton? Acho que o momento é esse. Estamos nos minutinhos finais aí do dia de hoje. Eu quero agradecer, porque para mim é sempre um enorme prazer falar sobre a Lígia, porque eu tenho que sempre pagar tributo a ela, porque muito do que eu sou eu devo à literatura dela, né? O que eu sou como gente eu devo à literatura dela, porque foi com as personagens dela que eu me reconheci, que eu amadureci.
O conto dela, A Medalha, salvou minha relação com minha mãe, né? Porque no momento disse, meu Deus, eu não quero não ser como a Adriana e tal, e tal, e tal. E a primeira vez que a gente disse eu te amo foi por conta desse conto, né? Eu tinha estudado esse conto com meus alunos e meus alunos nos colégios, a gente analisava, e eu e minha mãe sempre discutiu muito. Aí uma vez a gente estava sem se falar, saí de casa, quando eu estava perto da porta, eu me lembrei da Adriana, do Conta a Medalha, eu disse, não posso. Eu tenho que falar com ela. Eu já tinha falado, mas não tinha abraçado nem dado um cheiro, como sempre faço. Aí eu passei pela sala, ela estava, então eu vou aqui no quarto pegar uma coisa, esqueci. Claro que eu não fui direto beijar, porque também sabe me arreganhar todo, né? Aí fui pro quarto, 5 segundos, peguei a coisa, quando cheguei na sala, tchau, mãe, abracei ela. Quando eu fiz isso, ela disse, Newton, eu amo você. A gente briga muito, mas eu amo você. Então, a primeira vez que eu escutei minha mãe falar isso, e eu já tinha mais de 30 anos de idade, quase 40, foi por causa do Conta Medalha. Minha vida profissional, porque eu leio Venha Ver o Pôr do Sol desde 1999, em toda a primeira aula, todas as turmas. Meu mestrado, meu doutorado, eu sou professor na universidade por causa dela, então. E o que eu sou como escritor e a minha consciência de fazer literário devo muito a ela. Então, acho que eu devo, depois da minha família, a pessoa mais importante na minha vida, né? E a quem eu tenho que agradecer é a Lígia e sua obra. Então, onde estiverem falando dela, eu estarei assim com todo prazer, certo? E agradeço o convite do Pet, que eu gosto muito de vocês, e estar com o Pedrinho, maravilhoso, que a gente já conversou tanto, e a gente precisa até se encontrar pessoalmente, que faz Verdade, muito tempo. tempos que a gente não se vê. Então, para mim, foi um grande prazer, e eu fico muito contente de ter essa garotada falando, porque eu me lembro quando eu estava fazendo engenharia química na UFAL em 87, foi o primeiro curso que eu fiz. Era a primeira turma de engenharia química. Um dia eu estava com uma pastinha de coisas sobre a Lígia, né? Aí eu estava naqueles blocos da UFAL, aí oh Deus, eu queria tanto um dia que eu viesse aqui em Maceió, de repente eu passo por um canto e vejo 2 pessoas conversando sobre a Lígia. Ia ser massa. Sabe, eu tinha o sonho de ver pessoas conversando sobre ela. E hoje estamos aqui falando. Isso é arretado demais. É interessante, Newton, que durante a minha graduação de 2011 e 2014, cara, eu me sentia super sozinho na Fale, porque ninguém pesquisava Lígia. Assim, quando falava em Lígia Fagundes Telles, o Pedro, eu era referência, porque parecia que só eu lia, e eu falava o tempo todo. Quando eu dava um presente para o professor, toma aqui, antes de Baile Verde, eu dei para a Adriana Tibana, dei para a Núbia, dei para alguns professores os livros, olha, toma esse livro aqui, né? Então, assim, eu hoje, essa galera, né, que está hoje lá na Fale, está na Faculdade de Letras, leitores da Lígia, né, eu fiquei emocionado até, porque, por isso que eu perguntei, por que vocês fizeram esse minicurso? Porque acho que vai flopar, acho que ninguém gosta da Lígia Fagundes Telles, ninguém vai... É só a academia e a UFAL que não gosta, que tem a professor que se recusa a orientar trabalho sobre ela, sacam? Mas os eleitores, os jovens, eles são menos cristalizados e são mais abertos ao mistério do que esses professores. Pois é, que bom que essa galera aí tá lendo e tá pesquisando e principalmente lendo, né? Acho que o fundamental é esse. Mas é isso. A gente se encontra amanhã, né? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Eu tenho, mas é em relação a um probleminha que eu tive, então acho que é melhor deixar para quando todo mundo sair. Tá bom. Então, obrigado, tchau. E quando voltarem as aulas presenciais, podem me chamar, tá certo, pessoal do PET? Eu irei com todo prazer. Aí a gente vê, pode ser uma tarde ou noite, a gente fala de Venha Ver o Pôr do Sol e a medalha. Né? Aí Pedro apareça lá esse dia. E me convidem, me chamem para eu ir também, né? Assistir. Né? Pode deixar, vamos chamar assim. Obrigada, professores. Obrigada, gente. Quem ainda não assinou a lista, tá aí no chat. Até amanhã. Beijo. A presença de vocês hoje foi ótima. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigada pela participação. E continuem acompanhando a nossa programação, que agora vai ser no YouTube, no PET Letras UFAL.
Meninas, em relação ao e-mail, eu não tinha recebido e-mail.